Senta aí que lá vai cá, os meninos, bom dia. Boa madrugada, estamos de madrugada aí, né? Que nem 4 horas da manhã agora. Falar pra vocês de João e de Pedro. Uma amizade mesmo daquelas que durou pra eternidade. Mas atenção, o João e o Pedro eram amigos de infância mesmo, daqueles que era colado. Colado mesmo, já tinham mais de 30 anos de amizade, nunca sequer discutiram. Bebia junto, trabalhava junto, era tudo junto, os dois, e era colado. Era aqueles amigos que nem irmão tinha aquela amizade que os dois tinham. João, um dia antes, mas o Pedro tinha pegado um trabalho meio pesado. E o João tinha problema de coluna, né, de disco, tinha que pagar um bocado de coisa. Quando foi no outro dia de manhã cedo, o Pedro chegou lá com a espingarda na mão, dois cachorros, chamando o João para ir caçar, né? Aí o João disse pro Pedro, né? Pedro, rapaz, dá mal não, eu não vou não. Tô com muita dor na coluna, vou tomar aqui os medicamentos e vou me deitar pra ver se essa dor alivia. Aí o Pedro pegou e disse, então eu vou só. E foi de manhãzinha cedo, desabou, andou na mata e foi caçar. O João entrou bem de casa, tomou um remédio e pegou no sono. Quando foi na hora do almoço, o João se levantou, almoçou ali, mas dopadozinho, o remédio pegou forte, né? Ele almoçou, também almoçar, se deitou de noite e capotou. Quando ele se fez, ele viu o Pedro entrando dentro do quarto, tinha uma cadeira assim na frente da cama. O Pedro se sentou e começou a conversar com ele. Hein, amigo, você se lembra dos tempos, tudo, relembrando, né, as aventuras deles, que eles passaram por muita coisa, né? Você se lembra quando você ficou quase morreu afogado no açude fulano de tal, não sei o quê? Aí eu disse, não, aí o João, quase dormindo ainda é mesmo, meu amigo, se não fosse você eu tinha morrido. E um ficava se lembrando das aventuras, né? Quando um tinha salvado o outro, e das amizades, quanto tempo e tal, e o João morrendo de sono ainda, meio sonolento, falou pro Pedro, ei Pedro, rapaz, leva não, meu amigo, mas eu vou dormir aqui que eu tô dopado, dopado, dopado. Aí o Pedro pegou, tá certo, pois eu vou cuidar. Antes de sair, o Pedro olhou para ele e disse, olha, a melhor coisa da minha vida foi a sua amizade. Nunca se esqueça disso. O João olhou para ele aí e falou assim, e que tu tem, mas tá cheio de besteira, cheio de frescura hoje? E o Pedro saiu, faz assim para ele, dando tchau para ele, né? E o João dopado nem se ligou, agarrou no sono. Quando acordou, já era 5 horas da tarde, já tinha passado a paz, né? Já aliviado nas costas, demorou aquele pedacinho ali, aí foi, deu 6 horas, deu 7 horas, João jantou, aí disse, ô mulher, eu tô indo lá no Pedro. Que o Pedro saiu para caçar, será que a caçada foi boa? E fui lá no Pedro. Quando chegou lá no Pedro, a mulher dele, não, ele saiu de manhã, João, e até agora não voltou. Aí ele disse, não tem como não. Era mais ou menos de tarde, 3 horas da tarde, ele estava lá em casa conversando mais ele, como é que o Pedro não voltou ainda? Aí ela, não, pois não era o Pedro não, porque o Pedro não voltou ainda na caçada. Desde manhã ele saiu com esses dois cachorros, até agora não voltou. Aí o Pedro, será que foi confusão minha, que eu me dopei do remédio, eu vi coisa? E voltou para casa. Passou ali, deu 10 horas da noite, e ele ali preocupado, né? Já foi 10 horas da noite, ainda bateu na porta lá, a mulher do Pedro disse, não, ele não voltou ainda não. Aí ele já queria entrar na mata, a mulher dele disse, não, não vá não, que você vai se perder nessa mata aí, que você não tem costume de andar só. O Pedro que sabia andar melhor que você. Mas o Pedro sabe caçar, rapaz, sabe se virar. Alguma coisa que ele viu por lá e tá empaiando ele. E ele se deitou ali e ficou. Passou a noite acordado, só pensando que os amigos, o que tinha acontecido com o Pedro, né? Aí quando foi de manhãzinha cedo, 6 horas da manhã, ele tava batendo na porta. E o Pedro apareceu, mulher até agora não. Ele voltou em casa, pegou uma espingarda, pegou o cachorro dele e saiu, e entrou na mata. Andou, 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 andou. Deu 11 horas, nada do João achar o Pedro. Quando foi 3 para 4 horas da tarde, o João achou o Pedro. Mesmo no trepeiro dele gostar de ficar, ele se lembrou, tá no meio da mata, foi bater nesse trepeiro, né? Quando chegou lá, o João tava lá, o João tava lá em cima, tava morto. A onça comeu ele, comeu um bocado da parte dele e deixou ele lá em cima, para depois voltar e comer de novo. Ô menino, o João ficou doido quando viu o Pedro daquele jeito. Pegou o Pedro, desceu e levou no ombro, arrastando uma amiga até em casa.
Chegou em casa, aquela comoção. O Pedro adoeceu, ficou, não prestou mais para nada. Para ele, o mundo se acabou. Depois daquilo ali, o Pedro começou a. Né, o João começou a não querer mais conversa com ninguém, só bebia, não queria mais nada com nada. Para ele, o mundo tinha se acabado. Porque ele se culpava porque ele não foi caçar com o amigo. Ele tivesse ido caçar com o amigo, não tinha acontecido aquilo, né? Ele se culpava na morte do Pedro. E foi indo, se acabando. Ele não durou um ano. O Pedro também morreu. Mas aí antes o pessoal ele teimava com o pessoal porque ele tinha conversado com ele de tarde. Todo mundo dizia, não, 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 João. Ali foi o Pedro se despedindo de você. Aí ele se lembrou um dia que ele tinha dito, São Dantial, e falou. Não, ele falou, cara, até a nossa amizade foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Aí todo mundo dizia, não, mas foi ele a alma dele veio se despedir de você. Aí como é que a alma vai se despedir? Mas está morrendo aonde ele está, quase 10 quilômetros de distância. Mas até ele dizia isso, né? E bebendo, 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 com um ano depois o João também morreu. E ficou esse causozinho, né? Quem contou isso aí para mim foi o filho dele, né? Contou as amizades do pai dele com um amigo dele. O pai dele lá morreu há mais de 10, 20 anos mais ou menos atrás. Aconteceu isso. O que vocês achou aí da história? Se você gostou, curta, comenta e compartilha.